A Páscoa tá chegando e você precisa ter pelo menos um design para mostrar para o seu cliente quando oferecer o seu trabalho pensando na Páscoa. Por isso eu vou te ensinar nesse vídeo como criar esse design aqui, mostrando cada detalhe e como fazer. Então pega um café e vem comigo. Como se trata de um design comercial, a gente vai focar especificamente em uma promoção de ovos de Páscoa, mas eu sempre gosto de lembrar que o verdadeiro significado da Páscoa não é esse, mas sim a morte e ressurreição de Cristo. Sou J1711, designer profissional há 16 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, o único canal que não faz parte desse sistema patético. Então, se você quiser se juntar à maior resistência de criativos do mundo, se inscreva e dá uma olhada nos links aqui na descrição, porque tem muita coisa que vai te ajudar. Se você quiser seguir à risca esse tutorial, todas as imagens que a gente vai usar nesse trabalho específico estão lá no nosso Discord no canal Downloads, o link está aqui na descrição. Baixa aí as imagens e bora começar isso aqui. Eu já fiz aqui um esboço de mais ou menos como eu quero esse design e eu quero seguir mais ou menos isso aqui, com parte do ovo de Páscoa aqui no meio, a outra metade lá atrás e algumas gotas de chocolates espalhadas dessa forma aqui, com um Feliz Páscoa grandão aqui na parte de cima e aqui embaixo a gente vai colocar os textinhos de call to action, site, telefone ou o que quer que seja que a gente vai colocar aqui, tá? Define primeiro a sua paleta de cores, eu te aconselho a fazer isso antes de começar a criar. Vamos separar aqui umas 3 cores pelo menos para a gente ter opções. A primeira delas vai ser um tom de marrom, cor de chocolate, obviamente, um marronzão bem escuro. Também quero trabalhar com um begezinho bem saboroso aqui, bem cor de chocolate branco. E por via das dúvidas, eu vou deixar aqui um toquinho de azul claro, porque eu tive uma ideia e pode ser que isso aqui vai dar bom. Fora isso, também tem o branco, só que o branco a gente não precisa colocar aqui. Essa aqui vai ser a nossa paleta de cores. Quanto à tipografia, eu vou usar essa daqui, chama Back to Black, tá aqui. Como segunda opção, a gente vai usar essa daqui, que se chama Avocados, e uma terceira de backup, que vai ser a Cura, só por precaução, para deixar uma aqui caso uma dessas duas aqui não encaixe, tá? A princípio, essas aqui serão as nossas fontes. Arrasta para cá a imagem dos ovos, já pode aumentar isso aqui, deixar grandão, porque a gente vai trabalhar com essas duas imagens aqui. Se você quiser, também pode colocar essa daqui, mas sinceramente, meio cagada, né? Deixa ela bem grandona, dessa forma aqui, dá um Ctrl J para duplicar e converte em Smart Object as duas. Botão direito, converte Smart Object, as duas, tá? Separadamente, porque a primeira delas a gente vai cortar para usar só essa parte do ovo de chocolate que tá no meio. Ctrl S e fecha. Já a segunda, a gente vai usar a metade que tá aberta. Dessa forma, a gente não precisa trabalhar com aquela imagem extensa, comprida, daquele jeito. Beleza, já temos aqui as duas metades dos ovos. Arrasta para cá também as gotas de chocolate que já estão com fundo removido, que eu já deixei isso aqui prontinho para você usar. Só isso aqui já vale o seu like. Então, maceta esse like aí e já compartilha com aquele seu amigo que tá louco para criar um design de Páscoa. Nesse caso aqui, se você quiser fazer a mesma coisa e separar individual cada uma das gotinhas, fica a seu critério. Eu não vou fazer isso agora porque eu não quero perder esse tempo agora, mas você pode fazer se você quiser. Eu também deixei separado algumas imagens de splash de chocolate, caso a gente use. Tem várias ali em altíssima qualidade para você. Se você quiser usar, fica à vontade. Eu vou deixar elas aqui porque vai que... Vamos deixar aqui separado splashes, vamos deixar isso aqui lá em cima, as cores também lá em cima, tudo aqui prontinho. Já vou arrastar para cá também a nossa amiga Proporção Áurea. Se você quiser essa imagem aqui, também tá lá no nosso Discord, no canal Downloads, é só você baixar, é exatamente essa mesma imagem que eu tô usando aqui. Se não quiser, se você não sabe como usar, não precisa. Agora, se você sabe usar, ou se você é aluno do Designer de Outra Dimensão, você já tem essa imagem, sabe exatamente onde posicionar e por que você usa ela. Deixa elas aí separadinhas e vamos começar a trabalhar. Vamos colocar um fundo aqui, adiciona um solid. Esse solid, por enquanto, pode ser nesse begezinho, tá? Eu não tenho certeza se vai ser nele, mas por enquanto deixa nele. Vai ser esse cara aqui. Vamos habilitar aqui o nosso desenho. Esse desenho vai ser o nosso guia, vai ficar aqui. A gente não vai precisar mexer nele. Aqui a gente vai ter algumas opções para fazer isso. Esse ovo grandão, lá ele, a gente vai colocar
colocar aqui, ó, rotacionado desse jeito, porque como eu falei, eu quero seguir mais ou menos esse desenho aqui. Não precisa ficar perfeitinho no tamanho exato final, tá? Isso aqui você vai ajustando com o tempo, assim que você for encontrando o ponto certo do seu design. O outro vai ficar um pouco menor, mais ou menos nesse tamanho aqui. O posicionamento é mais ou menos esse aqui. Essas gotinhas de chocolate a gente vai posicionar mais ou menos nesse posicionamento que eu coloquei aqui. Uma eternidade depois. Já separei aqui cada uma das gotinhas, então a gente vai começar a posicioná-las mais ou menos nos pontinhos aqui. Como eu falei, não precisa ficar perfeito, porque isso aqui é totalmente aleatório, tá? Vai posicionando aí no seu design de acordo com aquilo que você acha que é mais interessante e depois você vê se tá ficando bom ou não. Vamos colocar essa gotinha bonitinha aqui também. Essa outra a gente pode colocar aqui e depois a gente começa a duplicá-las. Vou deixar uma dica aqui. Pode ser que você fique com preguiça de redimensionar e aí você vai pegar essa pequenininha e colocar no lugar de todas as pequenininhas e aí sim você vai ter um problema, tá? Pega a grandona, duplica, diminui ela para você ter uma variação diferente. Pega outro cara aqui, duplica, diminui e vai posicionando aí de uma forma que você encontre algo interessante, tá? Pode colocar uns menorzinhos aqui, esses menorzinhos você pode jogar lá para trás também para ter esse aspecto de distribuição de elementos, tá? Isso aqui a gente também pode colocar mais para cima. Essa menorzinha aqui a gente também pode colocar a grandona aqui na parte de cima virado para cá ou talvez aqui, porque depois a gente vai usar desfoque nesses elementos, tá? Vamos separar tudo aqui, ó, Ctrl G, imagens, e assim a gente tem um controle melhor aqui. Agora a gente precisa dos textos. Para os textos, a gente vai usar essa fonte aqui, vamos duplicar ela, joga para fora da pastinha. Aqui, inclusive, a gente pode colocar diferente. Pode colocar, por exemplo, Abra A. Esse Abra A fica aqui. Duplica isso, felicidade. Isso aqui a gente pode dar um jeito de encaixar aqui, ó, de um jeito que esse A faça uma combinação legalzinha com esse felicidade. Seria mais legal se ele encaixasse mesmo, né? Mas não vai encaixar. Então a gente pode colocar aqui só um conectado ao outro. Fica legal também. Que vai ficar mais ou menos aqui. Agora a gente vai usar essa segunda fonte aqui, chamada Avocados, onde a gente vai colocar nesta Páscoa. Pode ser que não vai encaixar muito bem, né? Pode ser que isso aqui, né? Eu não sei não, hein? Tô achando que não vai ficar bom isso aqui não. Eu acho que vamos deixar só o Abra Felicidade, que vai ficar mais interessante. Inclusive, já vamos colocar isso agora, já duplica isso aqui lá para baixo. E esse textinho aqui, a gente vai colocar Compre Agora, mas você pode colocar da forma como você quiser, tipo 25 tipos diferentes de ovos. Vamos colocar diferente, vamos colocar Entregamos a domicílio. Domicílio tem acento. Domicílio. Beleza. Isso aqui vai ficar no 55, pequenininho, aqui embaixo. Duplica isso. Pode ser o telefone, pode ser o site, pode ser o que você quiser. Eu vou colocar o site www.q28a.com/DPZ. E esse aqui vai ficar no 89. Ficou muito grande, a gente vai diminuir os dois. Colocar tudo isso aqui no maiúsculo, seleciona os dois, Ctrl T e reduz aqui. Deixa pequenininho aqui centralizado a nossa página. Essa gota tá no meio do caminho, né? Então a gente vai tirar um pouco, aumentar e colocar ela mais pro cantinho. Esse cara aqui a gente vai subir para desafogar um pouco, dar um respiro melhor para esse design. Agora a gente já pode tirar isso aqui, né? Tá pronto! Só que não. É agora que começa o trabalho de um profissional, como você já sabe. Agora é que você vai começar a trabalhar os detalhes desse material para deixar ele profissional, para deixar ele foda, para fazer com que o cliente fale: porra, você tá cobrando só R$250 para fazer esse design? Dá pra gente colocar outras coisas aqui? Dá. Lembra dos splashes? A gente pode pensar aqui nos splashes. Quais a gente tem? Esse cara aqui. Como que a gente colocaria esse cara? Tem que pensar em algo que realmente faça sentido, tá? Não vai colocar só porque você acha bonito, só porque você acha legal, porque não vai ficar legal se você não souber o que tá fazendo, tá? Ó, alguma coisa puxando de baixo assim, cara, interessante. Cadê aquele do leite? Só que esse aqui do leite
né? Não, esse aqui não tá encaixando. Tem que pensar, tá? Tem que pensar com calma. Se você quiser, substitui as gotas de chocolate pelos splashes. Assim você vai ter um design mais clean, mais limpo. Por exemplo, se você quiser usar esse cara aqui, ó, você poderia colocar ele mais ou menos assim, encaixando esse ovo por dentro desse splash aqui. Daí ficaria interessante, ó. Duplica ele, por exemplo, flipa na horizontal, vamos ver se vai encaixar também aqui, ó, alguma coisa nesse estilo aqui, ó. Olha, por acaso ficou legal isso aqui, hein? Vamos fazer dessa forma. E aí as gotas de chocolate a gente dá uma preparada nelas ali. Vamos fazer o seguinte, ó. Gotas de chocolate, Ctrl G, tira a visualização. Ficou só uma ali, não tem problema, a gente tira a visualização dela também. Esse cara aqui, ó, vai ser um pouquinho menor, porque tá no outro ovo, lá ele. Coloca mais ou menos aqui, ó. E esse cara aqui, você pode subir ele um pouco mais, porque esse cara ele vai ficar na frente do outro ovo. Mais ou menos isso aqui, tá? E como é que você faz para encaixar isso aqui, deixar ele redondinho, bem encaixadinho? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai jogar ele para dentro da pasta das imagens. Esse ovo aqui, a gente pode, inclusive, cortar essa metade aqui, para dar uma impressão de que essa metade saiu dessa metade aqui. Se você quiser deixar inteiro, também você pode. Eu vou cortar, porque eu acho que vai ficar legal essa ideia. Se não ficar bom, depois é só voltar. Isso aqui é com uma máscara, então não vai ter problema. É só mascarar e inverter. Pronto. Agora sim, parece que a gente tem a metade de um ovo aqui e a metade do outro ovo lá. Fora isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar mascarar nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Para encaixar aquele ovo aqui dentro. É isso que a gente vai fazer agora. Você pode duplicar esse cara aqui para cima, adiciona uma máscara, pega essa ferramenta aqui, ó, Quick Selection Tool, e você vai tentar selecionar só essa lateral aqui, tá? Sem mexer na outra de lá. Lembrando aqui de onde está o ovo, tá? Lembrando dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui em cima não precisa, porque o ovo vai encaixar aqui. Então ele vai encaixar nessa parte aqui, ó. Não se preocupa se a sua seleção ficar ruim, tá? Se ele acabar selecionando tudo, não tem problema. Você pode, inclusive, pegar a caneta ou o laço e vir aqui e fazer manual. Eu vou fazer essa seleção bem rápida aqui. 12 segundos depois. Beleza, selecionado esse cara aqui, você vai adicionar uma nova máscara, porque assim essa parte aqui, ó, vai ficar por cima exatamente no lugar. E era exatamente isso aqui que eu tava falando. Agora sim, ele vai encaixar dentro desse splash aqui. Isso aqui ficou sensacional, cara. E a gente ainda vai voltar com as gotas de chocolate ali, vai ficar melhor ainda. Agora, faz a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Posiciona mais ou menos onde você quer. Dessa forma aqui tá interessante. Pega o splash, joga ele por cima desse cara aqui e faz a seleção exatamente da mesma forma como você fez na outra, que vai ser basicamente isso aqui, ó. A gente vai querer esse cara aqui, talvez não vai precisar dessa parte, tá? Mas eu vou colocar ela também para deixar uma folga caso a gente precise fazer algum ajuste de posicionamento do ovo. Não precisa ir até o final, selecionar tudo, porque olha aqui onde acaba o ovo. Seleciona só essa parte aqui, adiciona uma máscara e maravilha, é isso aqui que a gente queria. Essa uniãozinha aqui, ó, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que encontrar uma forma de fazer isso aqui ficar legal. Aqui a gente vai ter que fazer uma gambiarra aqui, ó, dar um jeito de encaixar isso de outra forma ou deixa isso por trás mesmo, mas sinceramente eu gostei do jeito que tava. Isso aqui por trás, dessa forma, qualquer coisa a gente coloca uma gotinha de chocolate aqui, por exemplo, igual essa daqui, duplica aqui assim, coloca aqui para dar um migué, tá vendo? Um migué, caralho, quem é que fala isso? Um migué, vou dar um migué, porra. Volta aqui as gotas de chocolate e olha só a maravilha, a mágica que a gente tem aqui. Vamos colocar ovo para poder subir isso aqui um pouquinho mais, dessa forma. A gente precisa de uma gotinha lá no meio, mais ou menos aqui assim, ó. Talvez assim, torcida para dar uma camuflada ali naquele esqueminha, tá vendo? E aí você espalha melhor isso aqui. Esse cara vem mais para cá. Essa aqui é a estrutura do nosso design. Maravilha! Com a estrutura pronta, agora é que de fato começa o nosso trabalho de profissional. E com isso, a gente vai começar pelo fundo, tá? Eu te aconselho sempre começar pelo fundo, porque a partir dele a gente consegue ter uma ideia melhor das cores que vai ser aplicadas na frente e tudo mais. Então, a gente precisa aqui de um gradiente, radial, reverse. No jitter, aumenta isso para deixar só nas beiradinhas ali. Você não vai exagerar isso aqui de forma alguma, tá? Porque é só aqueles cantinhos ali. Muda o modo de mesclagem para color burn. Além disso, a gente ainda vai aplicar no fundo um branco bem branco, dessa forma aqui. Já converte em Smart Object, vem em filtro, blur,
Gaussian Blur e capricha nesse cara aqui, ó. Pode colocar aqui uns 150 tranquilamente, porque esse cara aqui é o que vai dar o destaque para os nossos ovos. É isso aqui, ó. Muda o modo de mesclagem para overlay com uma opacidade de 70 para dar uma quebrada e ficar um pouquinho mais levinho, tá vendo? Já ficou bem melhor isso aqui. Quanto às cores, tá tudo cagado isso aqui, tá tudo feio. Esse marrom tá muito marrom, esse marrom aqui tá amarelado e esse marrom é o marrom mais legal que tem aqui. Então a gente vai ter que corrigir isso aqui. Vamos ajustar as cores das imagens primeiro, que vai ser aqui no ovo. Vamos ajustar, ó, primeiro os splashes. Então dá um Ctrl U, vamos ver qual que é esse, ó. É esse cara aqui. Dá um Ctrl U nele, tira aqui um toque de saturação para não ficar tão marronzão, até ele chegar numa cor que seja interessante aqui, ó, parecido com esse aqui. Você pode, se você quiser, ó, aumenta um pouquinho para dar uma rosada nele. Dá um toquinho de vermelho mais para cá e depois você tira a saturação, porque agora sim você tem um tom mais de chocolate, mais parecido com esse cara aqui, tá vendo? Com bastante cuidado para não deixar feio, tá? Beleza. Essa aqui é a configuração, ó, -7, -53. Já dá um Ctrl L também para você dar um toquinho nos blacks e um toquinho nos whites, aqui nos highlights. Só que agora vem um macetezinho aqui, um segredinho que você não vai precisar perder tempo fazendo exatamente a mesma coisa para todos os outros. Você vai simplesmente segurar o Alt, clicar nessas duas bolinhas e arrastar para os outros. Olha lá que o outro já tá. Segura, arrasta lá para o outro, maravilha, segura, arrasta lá para o outro, tá tudo no tom de chocolate. Os ovos também a gente vai precisar fazer a mesma coisa, só que não dá para duplicar porque as cores são diferentes. Se você duplica isso aqui, ele fica parecido, mas ainda assim não é a mesma cor, tá vendo? Ctrl U, tira um toquinho aqui da saturação, muda um pouco aqui a matiz para deixar o mais próximo possível do tom de chocolate, ficar tudo com o tom de chocolate exatamente igual, tá? Ctrl L de novo, dá um toquinho nos blacks, um toquinho nos highlights e dá um Enter. Agora sim você pode duplicar isso aqui para o segundo ovo. Esse cara aqui, ó, essa divisão aqui, ela tá feia, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai corrigir isso aqui. Esse cara aqui, ó, que é o maior, você vai arrastar ele para cima dessa forma aqui. E aqui você vai simplesmente adicionar uma máscara, pegar um pincelão, apagar o que não interessa, mais ou menos dessa forma aqui, aumenta a suavidade desse pincel e vai tentando fazer com que isso se una ao outro lado sem ficar cagado. Essa parte é muito importante, tá? Se necessário, faz o seguinte, ó, duplica esse cara e encontra aqui um pedaço, algum lugar dessa parte aqui que dê para encaixar lá, ó, que pode ser, talvez, esse cara aqui. A gente pode usar mais ou menos esse trecho aqui, ó. E essa parte aqui faz uma voltinha, tá vendo? Então é esse cara aqui que a gente vai usar. Pega esse pedacinho aqui, aumenta, adiciona uma máscara e vai trabalhando até conseguir desaparecer aquela cagada feia ali, mal feita, tá? Olha que isso aqui já tá ficando legal, tá vendo? Aqui a gente só precisa diminuir uns toquinhos aqui para que isso aqui não apareça muito, não fique tão na cara de que a gente uniu duas partes, tá? Isso aqui é importante que você tome bastante cuidado com isso aqui, tá? Olha só que já deu uma melhorada legal isso aqui, hein? E para colocar na frente a gente vai pegar um outro formato, vai pegar esse cara aqui, duplicar e rotacionar. Aí sim a gente coloca esse cara aqui. Agora tá legal. Com os dois textos selecionados, você vai pegar a ferramenta de texto, você vai clicar nesse carinha aqui, ó, que é o Warp Text. Aqui no Style você vai adicionar um arco e vai dar um toquinho aqui, ó, uns 15. Acho que tá interessante, ó. Dá um OK, que ele vai aplicar nos dois. E aí é só você reposicionar de uma forma a ficar legal. Deixa um espaço confortável, não coloca isso amontoado. Deixa aqui um espacinho interessante, bacaninha. Rotaciona isso para dar uma dinâmica mais interessante para esse design. Pode deixar isso aqui mais ou menos dessa forma aqui. Se você quiser também pode colocar. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Vamos buscar lá o entregamos, duplica isso e arrasta aqui para cima. E aqui você vai colocar nesta Páscoa, abra a felicidade. E agora sim, adiciona também um arco. Aqui tem que ter bastante delicadeza, tá? Quase a mesma coisa, dá um OK, rotaciona isso para ficar mais ou menos dessa forma aqui. Ficou legal isso aqui, agora eu gostei. Falta mais coisa aqui ainda, tá? Não tá pronto. O que a gente precisa aqui? A gente precisa trabalhar a iluminação desses ovos aqui. Vai ser uma coisa bem simples, mas eu vou dar um trato aqui e vou te ensinar como que faz isso da forma correta, de uma forma bem feita. Esse cara aqui, ó, esse ovo, você vai adicionar uma nova camada sobre ela, vai segurar o Alt, aqui, ó, entre essas duas camadas você vai clicar para criar um Clipping Mask.
Com um pincelão na cor preta, você vai começar a dar umas pinceladas aqui, aonde isso encosta no chocolate. Por quê? Se está encostado no chocolate, se o chocolate está fazendo esse envolto nele, está envoltando ele, precisa ter uma sombrinha, tá vendo? Você tem que ter essa noção de que tem uma sombra aqui, tem que ter uma sombra aqui, tá? Não exagera, porque senão vai ficar feio. Então, ó, esse cara aqui tá legal. Nessa intensidade? Não. Você vai mudar o modo de mesclagem para Multiply e vai encontrar a opacidade correta. 70%, 80%, 90%, 50%. É só você usar o teclado numérico do seu teclado que ele vai mudar a opacidade, tá? Ó, 70% tá legal. É só um toquinho que eu preciso. Não precisa ser muito exagerado em relação a isso. Nessa parte de trás do ovo, também você vai fazer a mesma coisa, só que agora com mais cuidado ainda, tá? Vai colocar um pretão aqui porque tem sombra desse... Não, você não vai fazer isso, cara. Você vai dar um toquinho, mas vai ser leve, tá? Vai ser bem levinho, sem excesso, desse jeito aqui, porque assim você vai ter um pouco mais de profundidade, tá? Aquele azulzinho que a gente colocou não vai ser mais necessário, tá? O que você poderia fazer se você quiser, ó? Duplica esse cara, coloca esse azulzinho, ficou legal isso aqui também, hein? Mas não, a gente não quer frescura, a gente quer doçura. Então você vai selecionar essa parte aqui e nessa máscara você vai dar um Alt Delete, Ctrl I e agora sim. Se você quiser, tá? Se você quiser, não precisa ser nesse azul. Poderia ser um rosa, por exemplo. Um rosinha aqui mais morango, para dar uma doçura maior, tá vendo? Se, por exemplo, você tivesse morango no lugar das gotinhas aqui, ó. Isso aqui ficaria sensacional. Sensacional. Você pode dar um pouquinho mais de vermelho aqui, ó. E assim você vai trabalhando esses toques aqui. Vamos deixar assim? E agora sim, tá interessante. Se não quiser, não precisa, tá? Vamos deixar sem por enquanto, depois a gente pensa nisso. Voltando aqui, nessa parte da manipulação não tem muito mais o que fazer, tá? O máximo que você pode fazer aqui, se for necessário, como a gente tem um brilho na parte de trás, você vai fazer o seguinte, aqui no ovo, adiciona uma nova camada, em Clipping Mask também, com um pincelão na cor branca, você vai dar uma pincelada aqui, ó, com opacidade bem fraquinha, uns 2%, ó, 20%, 30%, tá vendo? Que é só um toquezinho de nada aqui, tá? Só um detalhezinho bem marotinho mesmo, tá? Beleza, agora sim ficou legal. Ainda falta o texto, né? A nossa chamada aqui, ó. Clica 2 vezes na pastinha e a gente vai ajustar esses detalhes aí. Você vai adicionar um stroke, tá? Esse stroke vai estar nessa cor aqui do fundo, pode ser aqui mais ou menos nessa divisão aqui, tá? Dá um OK. Quanto ao tamanho, você pode colocar aqui um tamanho legal, não muito grande, não muito pequeno. Um 7 acho que deve ficar bom. Depois você vai vir aqui embaixo e vai adicionar um Drop Shadow, esse cara aqui, ó. Você vai aumentar o size, aumentar o spread, pode aumentar bastante o spread para a gente conseguir ver onde é que ele tá? Muda aqui a distância num ângulo de 90 graus, porque assim você vai ter um detalhezinho diferenciado, tá? Diminui aqui, ó, o tamanho, até você encontrar um que fique legal, sem exageros, ó. Aumenta um pouquinho mais, até aparecer o contorninho na parte de cima, se ficar legal, tá? Se não ficar legal, você ignora completamente isso aqui, ó. Pode tentar só com a sombra mesmo, sem o spread, tá? Que assim você vai ter também um toquezinho bem legal ali. Adiciona também um Bevel Emboss. Esse Bevel Emboss aqui é o seguinte, você vai adicionar um size bem pequenininho, e vai dar uma sensação de ser uma barrinha de chocolate, tá vendo? No Soften, não vai deixar isso muito suave, senão vai perder a graça. Deixa ele um toquinho aqui, ó, uns 2. E o size você vai controlar também, ó. Pouquinho, mais ou menos assim, ó, uns 4, vai ficar legal. Aqui nesse Gloss Contour, você vai procurar aqui a que mais se encaixa, ó. Tem umas que são bem interessantes, vamos dar um zoom nisso aqui, né? Dá um OK aqui, ó, dá um zoom para você conseguir visualizar melhor isso. Esse cara aqui é o que vai fazer toda a diferença no efeito desse texto, tá? Clica nessa setinha e vai testando, ó. Vai vendo qual deles vai ficar mais interessante. Esse último aqui ficou legal, hein? Esse aqui também. Esse aqui é até mais acentuado do que esse aqui, ó. Você também pode controlar aqui a opacidade, ó, deixar isso mais opaco, tá vendo que ele dá um efeito mais de chocolate ainda? Pode até aumentar um pouquinho mais aqui a suavidade, ó. Ele tá dando um aspecto ainda maior de chocolate ali, ó. Tá bem legal isso aqui. Não faz nada com excesso. Cara, olha que legal que ficou isso aqui. É um detalhezinho muito sutil mesmo, tá? Ó, bastante cuidado aqui na questão do branco, na questão do preto, sem se exceder. Cara, eu gostei disso aqui, hein? Ficou legal. Só não sei esse Drop Shadow aqui que eu tô na dúvida se esse cara vai ficar legal. Talvez assim, ó, só um toquezinho.
A gente pode inclusive mudar a cor do texto para ver se ele encaixa melhor com essa cor aqui, ó. Mas aí não vai ficar legal. Ele mais escuro ficou mais interessante, chamou mais atenção. Então, todo esse cuidado é sempre importante, tá? O que falta a gente fazer aqui? Falta a gente dar aquele toque interessante nessas gotas de chocolate aqui. Você pode colocar motion blur? Pode. Nesse caso aqui, elas estão em movimento, então sim, você pode. Por exemplo, a gente vai trabalhar essa grandona aqui, ó. Vem em filtro, blur, motion blur. Ajusta aqui o ângulo desse cara e coloca um motionzinho ó, bem suave para dar a impressão de que para saber que aquilo é uma gota de chocolate, tá? Você coloca isso aqui todo cagado assim, vai ficar uma porcaria, vai ficar feio pra caralho. Então cuidado, que nos 17, ó, perfeito. Já esse cara aqui eu vou fazer diferente, eu vou colocar um gaussiano para você ver a diferença, tá? Você pode colocar aqui um gaussiano bem grosseirão, ó, uns 17 também, tá legal. Só que para ele ficar assim, ele teria que ser bem grandão, tá? Bem grandão, como se ele estivesse na frente da lente da câmera. Então fica a seu critério qual dos dois você vai querer usar. Esse cara aqui em cima, a gente vem aqui, blur, motion blur, no 17 também. Esse cara, mesma coisa, motion blur. Para simplificar o seu trabalho, você pode simplesmente usar o atalho, ó. Alt Ctrl F, Alt Ctrl F, e aí ele já vai abrir essa caixinha para você. Ok, esse cara Ctrl Alt F, ok, esse cara Ctrl Alt F também, mesma coisa. Deixa algumas sem, tá? Por exemplo, essa daqui eu não vou colocar não. E esse cara aqui a gente apaga, Ctrl Alt F, e agora sim você tem uma distribuição bem interessante desse cara aqui, ó. Esse textinho, vamos dar uma aumentada nesse cara para preencher melhor essa parte de cima. E maravilha! Agora, simplesmente para dar aquele toque mestre nisso aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente as mesmas coisas que todos os alunos do Designer de Outra Dimensão aprenderam a fazer, que se chama pós-produção. Dentro do curso, eu vou te explicar exatamente todas as ferramentas necessárias que estão aqui dentro do Camera Raw, que é essa janelinha aqui. Eu vou te explicar exatamente cada uma dessas ferramentas aqui para você entender na prática o que é que você precisa fazer para finalizar o seu material de uma forma profissional. E para nunca mais aquele seu cliente falar, nossa, tá faltando um tchan. Esse tchan é simplesmente aquele detalhezinho maroto que você não sabe como fazer. E esses detalhes é o que você vai aprender dentro do Designer de Outra Dimensão. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Vai ser o melhor curso de design gráfico que você vai fazer na sua vida. Na verdade, vai ser o único que você vai precisar fazer. Acredita em mim. Aqui a gente vai só dar um toquinho de contraste para dar uma melhorada aqui nos aspectos, sem exagero. Vamos dar um toquinho aqui na temperatura. No Vibrance também a gente pode dar um toquinho. E aqui em efeitos a gente vai dar uma binguelada no Clarity. E aqui você vai colocar mais ou menos uns 10 de grain. Pode ser até mais, ó. Pode ser aqui. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui em cima. Ó. E aqui em Detail você vai dar um toquinho de Sharpening, bem leve também, e dar um OK. Cara, olha só esse toquezinho maroto que a gente deu aqui, ó. Olha a diferença que faz. Esse é aquele tchan que o seu cliente sempre pede, que você não sabe como fazer. Olha isso aqui, tá pronto. Se você quiser ver mais tutoriais como esse, clica nesse card aqui. Ou se você quiser conseguir um cliente em menos de 24 horas usando apenas o seu WhatsApp, clica nesse aqui. Te vejo do outro lado do portal.